Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui, onde hoje a gente vai conversar a respeito do programa de trainee do Magalu, que a 99 teve a honra gigante de ter sido escolhida aí como uma consultoria. A gente já faz o programa do trainee do Magalu, já faz mais ou menos uns 6, 7 anos, não me recordo agora desde quando, mas esse ano a gente fez um programa só para negros e eu vou contar para vocês como que a gente fez isso. É uma talk aí de no máximo 20 minutinhos, do qual vocês vão ter essa oportunidade de conhecer, e se tiverem qualquer dúvida no final, é só mandar para dumigliano@99jobs.com, tá bom? Pessoal, seguinte, ó, vou mostrar aqui para vocês. Estou usando a tecnologia do Miro. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, fiquem à vontade, tá? Então, o que acontece? A gente tinha um desafio, no primeiro momento, de explicar a equidade, ou seja, por que a gente estava fazendo isso, né? O Magalu, ele teve a necessidade, ele entendeu a necessidade de fazer esse programa a partir do fato de que esse era um programa que foi criado para resolver um problema de reparação que eles tinham historicamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Foram 15 anos de programa de trainee, desses 15 anos de programa de trainee, menos de 10% de todos os contratados eram negros, tá? Então, se eles tinham 10 pessoas nesses 15 anos, eles tinham 150 pessoas que tinham sido trainees, desses 150, 15 não eram negros. Então, era um número muito pequeno, e aí a tentativa de fazer com que o programa apenas para pessoas negras existisse, era uma tentativa de reparação. Então, imagina, se a gente contratasse mais 20, né, a gente contratou 19, 19 com 15 dava 30. 30 no meio de 150 frente a 10 anos, 10, 15 anos, a gente está falando aí de 20%, tá? Lembrando que hoje 56,1% da população são de pessoas negras. Ou seja, a gente tem um número considerável de pessoas negras no Brasil hoje. E aí, qual é o nosso desafio? Nosso desafio era isso aqui, ó. A pessoa negra, imagina que isso aqui é um muro, tá? A pessoa negra, ela tá aqui, ó, ela é essa pessoa aqui, ó, que não consegue enxergar frente a algumas questões que são colocadas na sociedade. O que o programa de trainee ia fazer? Duas coisas. Ele ia criar filtros inclusivos para que a pessoa negra conseguisse enxergar, e a gente ia criar um programa de desenvolvimento que, de fato, fizesse com que esse profissional se sentisse incluído no programa como um todo, tá? A gente usou uma série de referências, né? Mas uma que eu gostava muito foi quando eu vi o primeiro programa, vamos assim dizer, de estágio. A gente faz programa de estágio para pessoas negras desde 2017, mas a Ambev fez um que a galera chamou atenção. E olha que legal, aqui fala, ó, o programa oferece curso de mentoria em inglês, suporte psicológico. O que é isso daqui? Isso aqui é programa de desenvolvimento. Tá? Todo mundo sabe que conquistar uma vaga multinacional, seja estágio ou trainee, exige conhecimentos técnicos. E aí isso era uma coisa que não tinha. Olha essa outra publicação. Não precisa de conhecimento técnico, nem prévio no inglês, pré-requisito é estar no penúltimo ano, concedidos bolsa auxílio, vale transporte, vale alimentação, estou bolsa errado aqui, bolsa de estudos de inglês. Olha só, tem vagas nas Minas Gerais, Belo Horizonte e Contagem. Isso aqui é a Jéssica contando e divulgando o programa. Eu queria fazer um programa onde as pessoas vendessem sem a gente precisar vender. No final, obviamente, a gente ficou quase 2 semanas no Trend Topics do Twitter só vendendo esse programa. Então, a gente teve, vamos assim dizer, uma felicidade muito grande daquilo que a gente estava nos comunicando, né? Mas essa era uma referência que a gente tinha. E aí, quando a gente sai dessa referência, o que a gente fez aqui, né? Eu trouxe para eles um framework que eu mostro, né? Onde as pessoas vão tomando decisão de qual que é o melhor formato que eles querem, né? Eu arranco todos os nomes e logos das marcas e falo, como é que você veria a sua marca aqui, ó, né? E aí as pessoas vão votando. Essa é uma forma que a gente toma decisão. A gente chegou em alguns nomes, né? Quais são os nomes e as ideias? A gente tinha a Ambev e a Natura. A Natura tinha um programa de estágio para negros também, que a gente fazia, e a gente queria trazer essas referências, né? E as pessoas vão decidindo junto com a gente quais eram as que mais faziam sentido.
Essas estrelinhas são as votações. Aí a gente trouxe as melhores, as que mais foram votadas. Dessas que mais votavam, a gente foi para o estúdio fazer foto. Aí a gente fez a fotinho aqui. No começo eram 2 artistas, vamos assim dizer, para a gente entender se fazia sentido o jeito que a gente estava propondo. Aí a gente foi escolhendo as melhores, né? Tinha tipo a foto com a boca super aberta, a foto do sorriso, um cabelo, outro cabelo, né? Aí a gente foi entendendo que a foto com a boca super aberta, ninguém está trabalhando assim, com a boca super aberta. Então, esses foram poses que as meninas foram fazendo. Elas deram várias opções de roupa. Olha lá, aqui é sem olhar, né? Olhando para o futuro, assim. Aqui é menos sorriso, aqui é mais sorriso. Aí a gente vai escolhendo algumas, depois a gente coloca o fundo nelas, né? E aí a gente viu que o que mais fazia sentido dos fundos eram, obviamente, fundos que tivessem a ver com Magalu. Tinham 2 estilos de imagens, a gente escolheu essa daqui de baixo, e depois foi aplicar o texto. Com as aplicações de texto, a gente tinha 9 opções, tá? Isso tudo para mostrar para vocês, assim, tipo, backstage total de como rolou o programa. E aí a gente começou a votar aqui quais que fazia mais sentido, o que a gente tinha que mexer e tal. Quem se recorda, o Magalu foi esse daqui, foi uma das peças finais. Não era Vencer Você, era Vem pro Magalu. Né? Aí, ó, essa aqui era uma das peças finais, a gente só trouxe ela para o outro lado. E uma coisa que é importante a gente comentar aqui são os funis, né? O funil do Employer Branding. O que é o funil do Employer Branding? A gente tinha que fazer algo que gerasse familiaridade, consideração e depois desejo da marca. Toda e qualquer marca, quando está trabalhando em Employer Branding, tem como intenção gerar desejo. Toda e qualquer marca. O que a gente tinha que fazer aqui é fazer com que o público-alvo do programa, ou seja, as pessoas que estavam entrando aqui, no caso eu vou escrever aqui, ó, então eram recém-formados negros, ou seja, a gente tinha um público super específico, que é um número considerável no Brasil, mas era um público específico. Recém-formados negros, eles precisavam ter desejo pela peça. E aí, obviamente, o que a gente fez? Todas as pessoas que fizeram parte da tomada de decisão e construção do projeto tinham negros. Não era um programa feito pelo Du e seus amigos brancos. Então, esse é um dos maiores desafios que a consultoria que for fazer esse tipo de trabalho com vocês, ou que for fazer um projeto de aumentar a diversidade e inclusão dentro da sua organização, faça. Trazer os negros para tomar essa decisão. Uma pessoa branca nunca colocaria isso aqui, ó, sua negritude, olha que legal, sua negritude pode ajudar a digitalizar o Brasil. Isso aqui é a missão do Magalu, tá ligado a digitalizar o Brasil. Agora, essa missão aqui, ó, sua negritude, essa fala, ela é uma fala de um público específico, e esse público específico, quem trouxe foram os trainees negros que tinham vindo de processos anteriores do Magalu, que a gente trouxe para ajudar a tomar a decisão no texto. Uma outra coisa que é importante de mostrar para vocês, olha aqui que interessante, ó. As pessoas que tomaram a decisão com a gente chamou chamou os Zumbi dos Palmares, a gente chamou o time de mulheres negras do Brasil, das mulheres do Brasil, as mulheres que representavam o grupo de mulheres negras, o IDBR, que para mim é assim, número 1, tá? O Empodera também deu, tudo que está aqui, ó, vermelho, amarelo, verde, seriam questões que a gente deveria trazer, tá? Uma coisa que foi super importante a gente trouxe aqui, quando você está levando essa foto para um estúdio, o estúdio pode ele deixar a pele de uma pessoa negra mais clara. Então, a gente não queria vender a ideia de que tipo, a organização de pessoas brancas, liderada por pessoas negras, brancas, esclareceu as pessoas negras para que elas se tornassem mais aceitas. Isso é um super cuidado que na imagem, na foto, você tem que ter. Então, o que a gente fez? O iluminador era negro. A maquiadora era negra. Ela trazia bases de pessoas negras, né? Não adianta você fazer uma foto de uma pessoa negra e a maquiadora só ter base de pessoas brancas. A maquiadora era negra, o fotógrafo era negro, o editor, o designer era negro. E aí a gente trouxe todos os aspectos de cor que aquela pessoa poderia ter tido na imagem e a gente mandava ainda para ele.
Esse aqui a gente mandou as imagens e perguntou para ele, qual você mais se identifica? Me identifico mais com essa cor, para que a pessoa trouxesse aquela que ela se identifica. Olha que interessante aqui, ó. Isso daqui foi como a gente cortou o cabelo da Rai, tá? A Raiane é uma querida. Aqui, ó, tem todo um desafio, tá? De cortar todo e qualquer cabelo, não só de pessoas negras, cortar cabelo no Photoshop é uma das coisas mais difíceis. Quando você vê esse tipo de corte aqui, ó, isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet que estava vendendo um processo seletivo para pessoas negras. Olha só, não só uma pessoa negra, como uma pessoa branca também percebe a falta de cuidado. E é na falta de cuidado que você não gera desejo. Interessante, né? Você, no máximo, chega na consideração. O desejo só vem quando a pessoa consegue ver que existe genuinidade, que existe verdade, transparência e, de fato, desenvolvimento naquilo que você está vendendo. Como marca empregadora frente a um processo seletivo, é isso. Esse é um ponto. 2 dicas que eu dou se você quer fazer um processo seletivo inclusivo dentro da sua organização. Primeiro, faça uma pesquisa para entender qual é o tamanho da sua empresa e do problema que ela tem frente à desigualdade, seja racial, seja de gênero, seja na liderança. A liderança é o buraco mais fundo, sempre vai ter. As organizações no Brasil sempre têm buracos de desenvolvimento na liderança. Então, esse é um ponto que a gente precisa olhar. Agora, a segunda questão que eu traria é, traga de fato um objetivo para que você consiga olhar lá na frente como é que você arruma algo que em tese a sociedade acabou gerando do passado. Ou seja, o trabalho ele não pode ser apenas de diversidade e inclusão, tá? Ele tem que ser também de reparação social. O que você está fazendo tem que reparar socialmente aquilo que foi feito até então. Outra coisa que eu quero contar para vocês, tomem muito cuidado com os filtros do processo seletivo. Os filtros do processo seletivo são aqueles que você utiliza hoje, que o teu gestor pede, que são os maiores causadores do racismo no Brasil. São dos pontos principais. E o ponto número 3, vamos assim dizer, é saiba lidar, esteja preparado para lidar com as críticas. A gente recebeu, obviamente, diversas críticas, mas a gente sabia o que a gente estava fazendo, e vale lembrar também que existe um entendimento por parte do Ministério Público do Trabalho que permite criar ações que eles reconhecem como ações de codigualidade, ou seja, questões onde a gente faz um trabalho de reparação social e que a gente está fazendo aí um processo seletivo para uma ação afirmativa para tentar atrair um público específico. Ah, não, mas eu vou fazer um processo seletivo que vai pedir todo mundo, vai chamar todo mundo. Se não tem negro na sua foto do processo seletivo, não adianta você fazer esse processo seletivo. O negro não vai se ver lá dentro e ele não se identifica. Quando a gente fez isso, a gente veio já para contar o tanto de cuidado e como nós revisitamos a forma como nós olhamos para um programa de trainee, a fim de atrair um público que, por muitos anos, ainda na verdade, foi excluído, né? Quando você traz aqui, vou mostrar aqui para vocês. Quando você traz aqui esse slide aqui, ó, olha só quantos negros estão aqui nessas fotos, ó. Isso aqui são as fotos de programas de trainee, você não vê as pessoas negras, né? Olha esse daqui, esse aqui acho que é um dos piores para mim, porque eu até tirei a marca da empresa para... Ah, não, tá aqui, desculpa. Mas aqui você tem todas as caras. Existe até em tese um orgulho em contar que não existe pessoas negras e tudo bem para eles. Quando a gente fez o primeiro programa, em 2019, de trainee para o Magalu, a gente fez em 2020, na verdade, a gente fez uma pesquisa para saber em 2019 quantos trainees tinham no Brasil, 300. Quantas pessoas brancas entravam? 99,2. Depois que a Bayer fez passaram a ter 99%. Então, assim, as pessoas brancas, elas não perderam a sua oportunidade de fazer trainees, né? Quando a maioria das empresas ainda cai no discurso da chamada meritocracia, né? E elas têm falado muito sobre a questão da meritocracia. Não existe meritocracia.
tá? Não existe meritocracia. As pessoas negras passaram por um desafio ao longo dos últimos 520 anos, onde elas foram minorizadas dentro da sociedade. Uma abolição pessimamente feita e resolvida, que colocaram 56,1% da população brasileira em todos os números de marginalização no país. Eu vou deixar aqui um site que eu queria muito que vocês entrassem, chamado antirracistas.9jobs.com. Entrem nesse site aqui, vocês vão ver que trabalho rico que a gente fez de levantar todos esses números para vocês. E quando eu mostro isso, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que esse exercício do qual a gente tem frente a entender a reparação social, as organizações ainda não acordaram para isso. E você, como RH, um dos seus maiores desafios, e eu estou com você nesses desafios, é convencer a grande liderança, a principal liderança, os seus gestores, a concluir que a organização até hoje, e a sociedade brasileira como um todo, até hoje, não é uma sociedade que dá oportunidade igual para todo mundo. Não adianta. Não adianta. Quando você vê a realidade de uma pessoa negra, você não tem. Tem um menino que trabalha com a gente, o pai e a mãe dele têm doutorado, a mãe tem um mestrado, a mãe é uma figura, uma consultora da ONU, só para vocês terem uma ideia. O pai também é um doutorado, doutor, dá aula nas universidades do Brasil e tal. O filho deles, um dos filhos, né, menino, foi lá estudar nos Estados Unidos. Ganhou uma bolsa atleta, porque jogava futebol muito bem, ele jogava pelo Atlético Mineiro, aí ganhou uma bolsa, foi estudar nos Estados Unidos, fez 2 faculdades, voltou para o Brasil com 2 faculdades, cabeça de atleta, falando inglês fluentemente. Ganhava R$1.200 por mês. Isso chama-se racismo estrutural. E nós, como RH, nós temos sim o desafio de fazer com que as nossas organizações não continuem perpetuando o racismo, porque o RH, olha isso que louco que eu vou falar, é um dos maiores geradores de racismo no país. Porque quando a gente fecha a oportunidade para uma pessoa, não é só por conta da sua cor, não é só por conta dentro da nossa ótica que a gente está tendo. Quando a gente fecha essa oportunidade, a gente impossibilita que uma parcela considerável da população brasileira tenha acesso a uma outra classe social da qual ela não sinta-se minorizada. Olha que doido. É um trabalho muito maior do que, de fato, fazer processos seletivos para pessoas negras. É o trabalho da gente criar justiça social num país altamente desigual e onde a gente vai para as Faria Limas da vida, para os principais centros financeiros do país e da sua cidade, e não encontra pessoas negras trabalhando em nenhuma posição, seja de liderança ou seja de tomada de decisão das organizações. É isso que a gente precisa mudar. O programa de trainee do Magalu foi muito mais do que a oportunidade do Magalu de rever, né, seus números de inclusão de pessoas negras na liderança. O programa de trainee do Magalu foi a oportunidade da sociedade discutir frente onde estão os negros, que são 56,1% da população brasileira. Pessoal, eu fico muito feliz aqui pelo nosso papo, pelas nossas discussões, pelas nossas conversas, e vou dizendo aqui, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o meu e-mail, du@nanajobs.com. Deixa eu ver se ficou aqui, ficou ótimo. du@nanajobs.com, fiquem super à vontade para me mandar qualquer e-mail. Dúvida, como é que vocês fizeram com o teste de inglês? Pode me mandar por e-mail. Como é que vocês fizeram com as entrevistas? Eram pessoas negras? As dinâmicas, como é que foram feitas? Pode me mandar tudo por e-mail. Eu só tive 20 minutinhos aqui, mas os minutinhos lindos e ricos que me ofereceram para que a gente pudesse discutir sobre um assunto tão importante. Eu vou responder todos os e-mails. Fiquem super à vontade, tá bom? Um beijo no coração, muito obrigado pela oportunidade e vamos seguir com aquilo que é muito mais que o nosso trabalho,
É a nossa missão de fazer o país, o Brasil, um lugar muito mais justo. Valeu!